Sabe aquele momento muito íntimo, só seu, que você tá sozinha com você? E aí você fala assim pra você: meu Deus, o que anda acontecendo comigo? Eu ando tendo certos desejos, certos pensamentos, certas fantasias que eu não tinha antes, que eu nunca imaginei que eu teria, que eu nunca imaginei pensar assim. E o pior, que aí você conclui que você não aprova, porque no fundo você acha que está errado você pensar ou você desejar aquilo. Já viveu esse momento? Ou então, quando você, mulher casada, tem um parceiro, você se depara com necessidades ou solicitações do seu parceiro que são coisas que você nunca tinha pensado antes, ou que você já tinha pensado, mas na sua avaliação aquilo seria impensável. Já se deparou? Estou falando necessidades na área sexual, na sexualidade de vocês, né, na relação de vocês, na relação íntima de vocês. Então, essa avaliação que você faz sobre o que você está pensando, sobre o que você está sentindo ou sobre o que o seu parceiro está propondo, se isso é certo, onde já se viu você pensar isso, é porque você está buscando referências dentro da sua casinha. Vou te falar o que é a casinha e o que tem fora da casinha. Eu sou Senir Pereira, sou psicóloga. E a minha missão é levar outras mulheres a desenvolver o autoconhecimento para se relacionar. Então, a casinha é toda essa construção que a gente vai fazendo desde pequeno a partir do que a gente vai aprendendo, a partir do que os nossos pais ensinam de valores, de certo e errado, né? A partir do que a escola transmite, a partir do que o grupo religioso que você frequenta prega como sendo moral ou imoral, ético, não ético, né? Os valores que a gente vai assimilando da nossa cultura. Ou seja, tudo isso vai fazendo com que a gente, desde a infância, vá construindo como que eu costumo dizer, como se fosse uma casinha que vai se solidificando, né? As paredes dela vão se solidificando com esses valores, que aí na vida adulta a gente chama de são as nossas crenças, passam a ser as nossas verdades, né? E o que a gente faz? Ao longo da vida, são elas que vão nortear, né, as nossas escolhas, a nossa forma de agir, reagir, de resolver problemas. Então, sempre que a gente está diante de uma situação, a gente faz isso no automático, a gente vai buscar lá na nossa casinha o que eu devo fazer, qual é o certo, o que é melhor, o que convém, o que não convém, né? O que é ético. Então, a gente busca nessas referências que já foram construídas. Até aí, tudo certo, é assim mesmo, né? Todos nós precisamos nos tornar alguém a partir de um referencial. A gente precisa ter um referencial que dê direção. E esses valores, esses conceitos, essas verdades vão nortear a nossa forma de nos relacionar com os nossos filhos, no nosso trabalho, né? Em sociedade, como me portar em sociedade, e também o meu relacionamento afetivo, o meu relacionamento com o meu parceiro, né? E a minha vida sexual, a forma como eu vou conduzir a minha vida sexual. E aqui no meu canal eu sempre vou me ater ao relacionamento e à sexualidade da mulher. E aí, quem precisa rever o que está na casinha, né? É aquela pessoa, aquela mulher que em determinado momento, essa referência que ela traz, esses conceitos que ela traz, essas verdades que ela traz, não dão conta mais de resolver
alguma questão na vida dela, né? Se mostram ineficazes para solucionar alguma questão, quando ela chega naquele impasse, né? Quem está vivendo e está resolvendo e está tocando e está dando certo com o que traz dentro da casinha, tá tudo certo, não mexe. Talvez esse vídeo nem seja para você. Esse vídeo é para quem sente que precisa dar uma olhada lá fora. E por que que eu escolhi falar do relacionamento e da vida sexual, né, da mulher? Porque eu percebo que são duas áreas que trazem muito sofrimento, que trazem muita queixa, né? As mulheres se queixam demais. E são duas áreas muito polêmicas, né? Onde envolve temas muito tabus. Então eu escolhi mexer justamente aí. Então você vai me ver falando aqui sobre traição, monogamia, o famoso para sempre, é para sempre mesmo, fantasias sexuais, enfim. E sempre eu vou procurar trazer algo que te possibilite olhar por um outro ângulo. Então, o que é fora da casinha? Fora da casinha é o universo de possibilidades. Fora da casinha existem uma infinidade de possibilidades que não contemplam, que não fazem parte da sua visão, porque você está dentro da casinha. E tudo que tem fora da casinha é aproveitável? Não. É descartável? Não. Tem muita coisa fora da casinha, fora do seu campo de visão, que pode te fazer ampliar a sua visão e te trazer boas experiências, e te trazer evolução e te trazer novas possibilidades de solucionar problemas que você pode estar passando, impasses que você pode estar tendo na sua vida. Então, por exemplo, se eu pedir para você aí agora descrever esse cômodo que você está, se é um quarto, se é uma sala, se eu te pedir, descreve para mim esse cômodo que você está, descreve ele todinho. Você vai dizer que tem tantas paredes, que aqui tem um móvel assim, assim, tem uma janela, não tem, tem uma porta. Você vai descrever tudo que está no seu campo de visão, certo? Se eu pedir para alguém lá fora descrever a fachada da tua casa, a pessoa vai se posicionar em frente e ela vai descrever. Tem uma varanda, tem o telhado assim, tem tantas janelas, tem uma parede, tem um muro, tem uma grade. Ela vai descrever tudo o que ela está vendo no campo de visão dela da sua casa. E se eu pedir para alguém sobrevoar a sua casa de helicóptero e descrever o que ela está vendo, ela vai descrever que é um terreno mais ou menos aproximadamente de X tamanho, né? O terreno está parcialmente ocupado, tem uma piscina ou não tem, tem um gramado, né? Em volta tem outras casas, tem um terreno baldio, enfim. Ela vai descrever tudo o que está no campo de visão dela. Nós estamos falando da mesma casa? Sim. Porém, cada um descreve de acordo com a sua necessidade naquele momento, né? Cada um descreve de acordo com a sua visão e todas as descrições estão corretas? Sim. Né? Se você precisa descrever esse cômodo, talvez para dizer sobre o conforto, tá certo, né? Talvez quem olhe a fachada está vendo o design, né? A estrutura da casa, a arquitetura da casa. Talvez quem descreve lá de cima, né, tá vendo o bairro, a localização, se é boa, se não é. Entende? E o que acontece com os nossos valores e as nossas crenças? Normalmente, a gente fica descrevendo e se utilizando somente daquilo que está no nosso campo de vida. E nós temos muita dificuldade, principalmente na área de relacionamento
e na parte da sexualidade da mulher para resolver certas questões, para sofrer menos, digamos, com certas situações, porque nós estamos sempre olhando somente a partir daquele nosso referencial. E existem uma possibilidade de outras visões, que ao você se utilizar de repente de uma outra visão, trazer aquilo para o seu referencial, aquilo pode te dar leveza, aquilo pode te ampliar, aquilo pode te trazer uma solução que seja mais harmônica, sem grandes ações trágicas. Entende? Eu sou um exemplo disso, dessa vivência de sair da casinha, porque eu fui criada, né, de maneira com muita rigidez nos conceitos, nos valores, né, principalmente em relação à sexualidade, a relacionamento. E só para te dar um exemplo, eu aprendi que somente pensar algumas coisas sobre sexo já era errado. Gente, pensa eu, adolescente, tentando segurar minha cabeça para não pensar. Missão impossível. E como eu fui criada nas bases, né, religiosas, onde a questão do pecado era bem assim aterrorizante, né? Era pecado, vai para o inferno, né? E eu tentava, né? E às vezes eu pensava, meu Deus, eu devo ser um monstro. Porque a minha cabeça pensava coisas que eu não controlava, né? E eu acho que no fundo eu queria pensar. E aí eu pensava, nossa, eu não posso pensar nisso, eu não devo pensar nisso. Pensa, gente, era um trem de doido a minha cabeça, né? Então, desde cedo, eu acho que eu tive que me deparar com situações assim, onde eu me deparava com as barreiras da minha casinha, né? E eu fui ensinada de uma forma que eu entendia que sair lá fora, nem pensar, que tudo que estava lá fora era era do mal. Então, eu tive muita dificuldade, mas eu não via outra saída. Para mim não existia outra saída a não ser dar uma olhadinha na janela, né? Por quê? Porque simplesmente aceitar que eu estava fazendo errado e deixar de fazer errado, eu não conseguia. E fazer o errado e ficar tranquila, eu também não conseguia. Então eu pensava, gente, deve haver alguma outra possibilidade. Então, desde cedo, eu me forcei a isso, a transgredir aquilo que eu achava que era errado, e ir lá fora, e abrir a porta, e dar um pulinho lá fora, e voltar, né? E dar uma olhadinha. E eu falava, nossa, parece que aquilo que eu vi lá, não sei, eu acho que aquilo não é tão errado assim. Entende? Então, eu me permiti fazer isso, e isso me tornou uma mulher, hoje, ao longo de muitos anos, né? Saindo da casinha, entrando na casinha, me permitiu eu me tornar uma mulher muito mais segura em relação à minha sexualidade, muito mais segura em relação à minha forma de me relacionar. Me permitiu não me preocupar tanto com os conceitos das casinhas dos outros, entende? Eu entendi que eu preciso construir a minha casinha ao longo da vida e não ficar presa àquela construção inicial. Joguei tudo fora? Não, tem muita coisa que se mantém intacto aí, tem parede que está intacta na minha casinha, né? Mas derrubei muita parede? Derrubei, fiz outras portas, outros cômodos, saio lá fora, fico lá fora, volto para a casinha. Então hoje eu transito, porque o que tem lá fora também tem que ser avaliado, né? O que me convém, o que é bom para mim, o que não é.
mas eu entendi que como mulher, principalmente, porque a gente traz muitas paredes aí que foram construídas lá há zilhões de anos com um objetivo de atender uma necessidade daquela época. E a gente traz assim como uma bandeira até hoje. Isso aqui é a verdade, isso aqui é o certo, né? E se a gente vai olhar, eu que gosto de olhar na história, se você vai olhar, a hora que você vê da onde veio e por que criaram aquilo, você fala, gente, sério mesmo? Entendeu? Então, eu entendi que todas nós precisamos rever esses nossos valores e fazendo isso conforme a necessidade vai surgindo e não ficar presa, sofrendo ali porque o certo é esse e não existe outra possibilidade. Sempre vai existir, sempre tem alguma coisa para você buscar fora para fazer parte do seu arsenal para te tornar uma mulher muito mais segura, muito mais consciente de quem é você, né, do seu valor e te possibilita resolver melhores os seus problemas. Ah, você vai deixar de ter problema no relacionamento? Não. Vai deixar de ter situações que vão te doer pra caramba? Não, não vai deixar. Mas você vai conseguir sobreviver melhor a elas e não passar ou carregar aquilo por uma vida de sofrimento. Entendeu? Então, isso é a casinha e isso é o que tem fora da casinha. Lembrando, tudo que tem dentro da casinha é aproveitável? Não. Tudo que tem é descartável? Não. Tudo que tem lá fora é aproveitável? Não. Tudo que tem lá fora é descartável? Também não. Então, para você encontrar a sua liberdade para fazer as suas escolhas, você vai precisar sair da casinha, encontrar uma nova possibilidade, trazer, voltar, colocar na sua casinha. Você vai precisar transitar entre dentro e fora da casinha. E esse é o Mulheres Fora da Casinha. Então conte comigo, espero te ver nos próximos vídeos. Deixa aí aquele like maneiro, faz a sua inscrição aqui no canal e um beijo, mulher!